Vamos orar? Fica de pé. Quem crê no seu coração que o Senhor vai falar com a tua vida essa noite? Você, quando vem para a igreja, você não vem para um evento. Você não vem para ver os seus amigos. Você não vem para receber elogios da sua roupa, do perfume cheiroso que você tá. Você vem para ver o Senhor Jesus, o Rei da sua vida, seu Salvador, aquele que te formou, aquele que te trouxe aqui. Eu venho nesse lugar essa noite debaixo de uma palavra profética. Venho poder abençoá-los. Mas se você nada fizer por você, se a sua expectativa for pequena, essa palavra talvez não venha surgir o efeito na sua vida como o Senhor deseja. O reino de Deus é conquistado à força. Isso não quer dizer que você precisa dar um soco em alguém. Isso quer dizer que você precisa romper à força aquilo que te distancia da vontade boa, perfeita e agradável de Cristo sobre a tua vida. Muitas vezes você tem que vencer o cansaço, cansar as dores, os traumas, as dificuldades. E muitas vezes essa é a força que Deus está pedindo de você essa noite. A pergunta aqui: como você vai entrar no santuário dele essa noite? Será que você vai entrar como mais um culto de uma quinta-feira, ou mais um aniversário dessa igreja maravilhosa? Ou você vai entrar como Davi entrava no templo, se inclinando à grandeza de Deus e dizendo a ele: toma posse da minha vida, toma posse desse lugar, toma posse da minha mente, deixa minha mente cativa a ti. Eu quero tomar posse daquilo que é meu por herança. Espírito Santo de Deus, nós invocamos o seu nome nesse lugar, diante dos teus anjos que estão aqui, Jesus, diante da tua graça, diante do teu favor, diante da tua bondade, mas diante dos teus planos para essa igreja e para todos que aqui estão. Derrama virtudes nesse lugar essa noite, Senhor. Derrama esperança, derrama, Senhor, objetivos. Derrama paz sobre Israel. Derrama vida, Jesus. Em meio a um vale de ossos secos, Senhor, traz vida sobre essa igreja. Traz a glória da segunda casa nesse lugar essa noite. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Cura vidas aqui a partir de agora. Cura corações, Jesus. Seca, Jesus, todo o tempo de sequidão e de deserto. Faz chover sobre essa igreja agora, Santo Deus de Israel. Faz chover sobre essa região, ó Deus poderoso. Em nome de Jesus, que o seu exército possa avançar e que vidas possam ser totalmente abençoadas pelo teu poder, pela tua graça e pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olha como Deus é maravilhoso e como Ele nos surpreende. Eu trouxe uma palavra para a sua vida. Que o Senhor tinha me pedido trazer. Mas enquanto nós orávamos, o nosso Deus pediu algo diferente. E eu vou trocar a minha mensagem agora. Não sei porquê,
geralmente isso não acontece. E a gente se prepara para pregar uma palavra que a gente acha ok para um aniversário de uma igreja. Mas o Espírito Santo de Deus pediu agora para eu mudar essa palavra, amém? John Wesley disse algo muito importante. Ele disse que antes de Deus fazer uma grande obra através de nós, Ele fará uma grande obra em nós. Sabe o que quer dizer, família Bola de Neve Jaraguá? Que quando nós falamos de evangelho, quando nós falamos de igreja, a gente sempre pensa em como a gente vai ser usado por Deus, sim ou não? Como as pessoas vão receber aquilo que temos em nós, como iremos nos expressar, como iremos falar, qual a maneira que nós iremos ministrar às pessoas, sim ou não? Mas antes de qualquer coisa, a grande obra será feita em você primeiro. A pergunta aqui que temos é: como está a obra que Deus começou na tua vida um dia? Como está a construção que um dia Ele começou sobre a tua vida? Isso é um pouco contraditório, porque quando nós olhamos uma igreja com tantos anos de vida como essa, de 10 anos de existência, nós analisamos uma igreja sólida, sim ou não? Analisamos 10 anos de pessoas maduras, sim ou não? Analisamos esse ciclo de subsistência, de sobrevivência de uma igreja, que é ver pessoas maduras, de ver jovens, de ver crianças, e esse habitat natural de crescimento que há nessa igreja é algo vivo e real. O que eu estou querendo dizer para você é que antes de tudo você precisa fazer uma autoanálise de como está a construção de Deus sobre você. Será que você pode responder a você mesmo? Será que a boa e perfeita, agradável obra que Deus começou sobre você está pronta e terminada? Porque a palavra de Deus diz que você não é reconhecido pela sua força, pela sua sabedoria, você é reconhecido pelo quê? Pelos frutos que você tem deixado. E uma igreja madura, ela produz frutos maduros. Mas uma igreja que não é madura, ela produz frutos inexistentes. A pergunta aqui é: qual é o teu momento hoje com Deus? E o que você tem vivido com Ele? Será que tudo tem sido tão simples? Será que tudo tem sido tão raso? Ou será que esse processo de reconstrução de Deus sobre você tem surgido algum efeito? Há pessoas aqui essa noite que estão passando por provas profundas, por dores terríveis, durante anos e anos e anos. Eu preciso te dizer, e um dos motivos que o Senhor me fez mudar essa palavra é que o Senhor está falando: chega. Eu não sei porque você gosta de viver em tantas dores. Eu não sei porque você consegue sobreviver há anos e anos e anos passando pelos mesmos problemas. Se a palavra de Deus fala que a cada manhã Ele renova a tua força, Ele renova a tua alegria e Ele renova a misericórdia sobre a tua vida. São tantos anos que as pessoas se acostumam a viver num molde, numa estrutura que é passageira, e a pessoa faz dessa estrutura passageira algo real e algo eterno. Nós estamos vivendo um tempo de transição. Diga: eu estou vivendo um tempo de transição na minha vida. Fala: eu preciso nessa noite viver coisas novas com Deus, nem que isso custe a minha própria vida. Um tempo atrás,
eu passei pelo centro de São Paulo. E o centro de São Paulo é um lugar que tem muitos prédios antigos, sim ou não? E eu vi aqueles prédios antigos, aquelas estruturas antigas. E tinha um prédio muito emblemático que eu olhava, e ali era um prédio onde morava muito nóia, morava muito cara que usava muita droga. E aquilo me marcou, porque quando eu olhei para aquele prédio estava inteiro reformado. Aquele prédio tinha sido restaurado, e eu vi pessoas, famílias subindo e descendo daquele prédio. Essa é uma maneira que as grandes cidades e os grandes centros pelo mundo têm revitalizado o seu centro antigo. E quando eu vi aquilo, eu falei, que coisa linda. E na hora o Espírito de Deus disse para mim, eu faço a mesma coisa em você. Eu pego uma estrutura velha e faço uma nova estrutura. Eu pego um lugar onde não tinha vida e coloco um lugar que tem vida. A pergunta aqui a pergunta está em Apocalipse 21:5, prestem atenção. Ele diz, aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. A palavra aqui novas em hebraico é kainos, diga kainos, que significa novo com respeito à forma. Alguém está me ouvindo? Um novo molde, uma nova forma, uma nova estrutura. O que nós estamos querendo dizer é que Deus faz um novo molde sobre todas as coisas. Acho que você não conseguiu entender. Você essa noite está sendo feito um novo molde para todas as coisas da sua vida. Essa é a palavra de Apocalipse 21:5. Não é novo, eis que faço novo o quê? Um novo molde para todas as áreas da sua vida. Essa palavra tem um contexto de uma reconstrução de um molde antigo, como esse prédio que foi restaurado. E Deus, de Gênesis a Apocalipse, Ele nunca vai pegar coisas novas para formar algo novo. Alguém está me ouvindo? Deus sempre vai pegar estruturas do passado, pessoas do passado, estruturas estragadas, estruturas que foram jogadas fora, para fazer dessas estruturas novas. Assim como nós, depois de 2 anos de massacre nesse ministério, entrar numa igreja assim numa quinta-feira e ver um povo ouvindo a palavra de Deus, essa é uma estrutura que foi destruída e o Senhor pegou essa noite para fazer uma estrutura nova. É isso que eu estou falando. Não importa o teu passado, olha só, meninão. Não importa se o seu templo, a tua vida foi um lugar onde você encheu de cachaça, de pinga, de droga, de prostituição. Olha você, minha irmã, se você já foi templo de prostituição no teu corpo, se você já vendeu o teu corpo, se você já roubou, se você já traiu, ei! É você que Ele quer, é você que Ele veio buscar. Para de ficar, ai, mas eu já fui isso, eu já fui aquilo, ei! É por isso que você tem sono. É por isso que você compara quem prega para você. Sabe por quê? Pessoas que estão fixas em estruturas antigas não conseguem viver o novo, como Apocalipse está dizendo. Porque aquilo que está preso no passado não consegue refletir no futuro brilhante que Deus tem para a sua vida. Você precisa entender que as coisas do passado já se foram embora. Aquela carne onde habitava o pecado, ele foi embora, porque o Espírito Santo está em você, e quando ele está em você, ele se move em você, e quando ele se move em você, pessoas são salvas, pessoas são curadas, nações são restauradas. Ei, você sabe o que tem dentro de você essa noite?
Você sabe o que tem dentro de você essa noite? Eu sinto o Espírito me dizer: fala isso para eles, filho. Mostra para eles quem eles são para mim, filho. Chega de se menosprezar na presença de Deus. Chega de, ai, aquele é melhor que eu, aquele prega melhor que eu, aquele fala melhor que eu, aquele leu a Bíblia 10 vezes mais que eu, ai, aquela, ela ora melhor que eu. Ei, nós estamos vivendo um tempo novo. Eu não sei se é muito aleluia que você vai poder dizer agora, porque aquele que não estiver preparado para essa reconstrução não vai conseguir seguir adiante. Sabe por quê? Os processos que Deus usa, ele é totalmente diferente dos processos que os homens usam. Por exemplo, eu sou um CEO de uma empresa muito grande. E aí, Chile, eu vou fazer um processo seletivo. O que eu vou analisar? Os melhores currículos, a experiência tanto acadêmica como profissional daqueles que estão pleiteando um cargo, sim ou não? Ou seja, eu vou procurar os melhores. Só que Deus, presta atenção, Ele não usa esses atributos. Sabe que Deus usa? Aquilo que o povo joga fora, aquilo que todos rejeitam, aquilo que todos ignoram. Como eu e você. Essa estrutura é que Deus está buscando aqui essa noite. Em Jerusalém, perto do ano 586, Jerusalém foi destruída pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. O templo, aquilo que os judeus tinham de mais sagrado, ele foi queimado. Diga, queimado. Os muros da cidade foram derrubados e as portas todas destruídas. O povo foi levado cativo durante 70 anos. Jerusalém foi a cidade escolhida por Deus, sim ou não? Israel era a terra escolhida por Deus, sim ou não? E o que nós lemos que aconteceu? Ela foi destruída, ela foi queimada e ela foi arrasada. Será que alguém consegue entender o que Deus está te dizendo essa noite? A pergunta aqui: Deus abandonou os judeus? Deus abandonou Israel? Deus abandonou o seu povo? Então não quer dizer que não importa o que você passar, não importa como está a sua vida, Deus sempre vai fazer algo novo. E esse é o processo, é a matéria-prima que Deus usa. Cidades destruídas, pessoas destruídas, nações destruídas, exércitos destruídos, homens e mulheres totalmente acabados. Jerusalém era uma cidade sem muros. Antigamente, todas as cidades eram reconhecidas pelas portas e pelos muros delas. Quanto maior for o muro, maior era a segurança dessa cidade. Alguém está me ouvindo? Alguém está me ouvindo de verdade? Os muros eram aquilo que deixavam as cidades muito protegidas. Os olhos viram as muralhas que protegiam os castelos, os templos, e falavam: estamos seguros. Agora, o templo foi destruído. Nós lemos, sim ou não? Os muros caíram. Jerusalém não tinha identidade, não tinha muro e não tinha segurança. Será que eu estou falando com alguém aqui essa noite?
Jerusalém estava em ruínas. Jerusalém chora. Jerusalém começa a sofrer. Jerusalém começa a ficar abalada e totalmente triste. Neemias, ele aparece num cenário de um momento mais triste de toda a história de Israel. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala assim para ele: você viveu o momento mais triste desse ministério. Dá uma salva de palmas a Jesus por isso. Não, essas não são as palmas que Jesus quer de você, não. Não, é isso aí. Neemias foi levantado para o pior tempo de Israel, assim como você, ó. Assim como você, ó. Assim como vocês, ó. Cadê os bons aqui? Cadê os meninos bons aqui? Os melhores? Eles foram embora, sabe por quê? Porque não eram os melhores para esse momento. Que todos sejam abençoados por onde andarem, por onde forem, em nome do reino de Deus. Mas esse momento que Deus está olhando é para nós, como olhou para Neemias. Muitos homens passaram por Jerusalém, viram os muros caídos e passaram batido e começaram a chorar. Neemias não. Neemias não. Neemias passa por aquela cidade, ele olha a cidade fortificada por Deus, ele olha os muros do chão e fala: Deus, eu não quero ver a minha cidade assim. Alguém está me ouvindo? Sabe que você tem que olhar no teu coração? Quando a gente aqui clama pelos recursos, quando a gente aqui clama pelos obreiros, esse espírito que estava em Neemias está sobre nós, está sobre esse ministério, está sobre as nossas casas, está sobre as nossas famílias. Não aceite os muros de Jerusalém, da sua igreja, da sua família, da sua casa, da sua empresa, do seu casamento, no chão. Não aceite. Seja como Neemias. Vê o que está passando, vê o que aconteceu, vê os muros no chão, vê as pedras no chão e vai clamar a Deus para Ele te ajudar a edificar. Uma palavra madura, eu acho que só tem gente madura. Jerusalém, igreja, com os muros derrubados, era uma cidade extremamente vulnerável. Olha para você, olha para a sua vida, olha para os seus muros agora, que se eles estiverem baixos, você está vulnerável ao mal, você está vulnerável ao seu inimigo que quer estragar toda a tua vida e a tua história. Olha para os seus muros, e se for necessário a partir de agora, falou: Senhor, começa a me ajudar a subir as pedras desse muro. Porque uma cidade sem muro é uma cidade vulnerável. Uma cidade vulnerável é uma cidade fácil de ser destruída. Quando nossos muros estão baixos, nós não temos identidade. Jerusalém sem muros era uma cidade qualquer. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Você sem muro é uma pessoa qualquer. Fácil de ser destruído, fácil de ser derrotado. Neemias olha para uma cidade e ele clama. Sabe o que acontece com Neemias? Sabe o que acontece com nós pastores? Nós precisamos de vocês. Nós precisamos da igreja. Neemias, quando ele decide restaurar os muros de Jerusalém, ele chega para o povo, ele clama por ajuda, e sabe o que ele recebe? Risada, desânimo e motivo de piada. Nesses últimos anos, eu nunca fui tão ridicularizado em toda a minha vida.
As pessoas falavam: como assim você vai permanecer? Como assim você não viu o que aconteceu? Como assim, como assim, como assim, como assim, como assim? Pessoas que estavam conosco há 20 anos, que foram pessoas que nos ensinaram praticamente o Evangelho, simplesmente eles não deixaram nem as costas para a gente segui-los. E uma voz dentro de mim falava assim: eu não mandei você sair do seu lugar. Eles te perdoaram, por que você não pode perdoar também? Esses homens te separaram dos teus pecados, esse homem te olhou, esse homem te ajudou a te curar, esse homem fez o teu casamento. Como é que você não pode encontrar os pecados dele também? Como você não pode se achar tão santo mais do que o outro, ao ponto de estender a mão e falar: eu estou com você até o fim? Como não? Eu olhava para o lado, não tinha ninguém para vir comigo. Cheguei uma vez com o apóstolo Rina ainda vivo, depois de tudo que passamos. Nós antigamente servíamos um culto de ceia, 4.100, 4.200 ceias na sede. E no auge da dor, no auge do problema com o apóstolo, nós servimos 350 ceias. O apóstolo ali encostado e esse garotão aqui lindo pregando. 350 pessoas. A síndrome das cadeiras vazias. Eu olhei o apóstolo de cabeça baixa chorando. E Deus falou assim: não se turbe o vosso coração. Credes em mim. Credes em mim. Começamos. Vamos. Sabe o que Deus fez? Na penúltima ceia nós servimos 3.900 ceias. Uma salva de palmas ao Senhor. É exatamente isso que eu estou falando para vocês. O desânimo das pessoas, elas servem para uma coisa: te tirar do centro da vontade de Deus para a sua vida. Quando você é chamado, quase ninguém ao seu lado, senão os seus pastores e os seus líderes, vão entender o que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o pastor, ele tem o cheiro da ovelha, sim ou não? Quando alguém chega e falou: pastor, ele falou: eu já sei, Deus já me falou. Agora, se ele falar também para você que ele não sabe, cuidado, que pode ser um desejo só do seu coração. Pronto, falei. A pessoa fala: eu tenho um chamado. Ele fala: eu sei. Sabe por quê? Os pastores são incentivadores das ovelhas. Sabe que Jesus disse? Fala: não, cria um templo, põe ar-condicionado, vamos lá, vamos para Jerusalém. Sabe que ele falou? Ide e fazei o quê? Templos. Ide fazer igrejas. Ide fazer amiguinhos. Ide fazer glória, glória, aleluia. Ide e fazer discípulos melhores que vocês, mais fortes que vocês, mais sábios que vocês, assim como ele tem feito com a pastora Vivi. O que eu estou querendo dizer: guarda o teu coração e apresenta para eles o que Deus apresentou para vocês, que aí praga nenhuma vai chegar sobre a tua tenda, você jamais vai ser roubado. Para com isso. Neemias, ele olha para aquela cidade sem muro, ele olha para tudo destruído, ele olha para as pessoas estavam mais destruídas do que os muros. Como é que eu ia me apegar em alguém nesses 2 anos que eu passei? Se eu olhava o cara que me levantou, o cara que sabia tudo da minha vida, chamado apóstolo Rina, e ele estava derrubado, qual seria a expectativa que eu teria daquele homem naquele momento? Zero. Sabe o que acontece? Neemias 4:1 diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira. Diga: ardeu em ira. Não, eu estou pregando numa igreja chamada Bola de Neve Jaraguá. Ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus.
Então falou na presença de seus irmãos do deserto de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Alguém está me ouvindo? Uma pessoa que não entende o seu chamado, ele vai te chamar de banana, vai te chamar de fraco, vai te chamar de incapaz. Sabe aquela história, quando o diabo não aparece pessoalmente, ele manda um motoboy? Ele mandou Sambalate. No momento, sabe o que, igreja? Olhem para mim, vou falar algo maduro para vocês agora. No momento que Neemias precisava de mais apoio, sabe por quê? Ninguém constrói muro sozinho. Ninguém. Qual é o seu ministério? Vem cá. Qual é o teu ministério? Intercessão, vem cá. A gente não tem diferença nenhuma, eu com o microfone na mão e você ali orando. Sabe por quê? A gente é do mesmo reino. Tem algum irmão limpando o banheiro aí, agora, nesse minuto? Para Deus nós somos, sabe o que? Obreiros, é isso que somos. Somos servos. Neemias, ele precisava de braços para ajudar. Sabe o que ele encontra? Dedos para apontar para ele. E eles falam assim: que fazem esses fracos judeus? Vocês vão permitir isso? Eles vão se sacrificar? Eles vão dar conta de um só dia subir esses muros? Eles vão renascer acaso dos montões de pó e pedras que foram queimadas? Olhem para mim. Sabe quem invadiu a vida de Sambalate nesse minuto, nessa fala aqui? Alguém pode me dizer quem foi? Quem? Satanás. Fala alto. Satanás. E sabe o que ele profere aqui? Exatamente aquilo que Deus proferiu de bênção. Será que vocês entenderam? Sambalate é tomado por um espírito maligno. Ele fala: será que eles vão renascer? E Deus está falando: eles vão renascer sim. Fala: vocês são fracos judeus. Deus estava falando: eles são os judeus fortes que eu vou levantar. Sabe o que ele falou? Será que eles vão levantar do montão de pó pedras que foram queimadas? E Deus está falando: vocês vão pegar essas pedras queimadas e fazer deles o meu muro novamente. Fracos judeus, Sambalates. Sabe o que é mais incrível aqui? É que a matéria-prima que Neemias tinha para refazer os muros eram pedras queimadas e destruídas. Ele não tinha uma empresa de blocos. Ele chegava no aplicativo e fala: eu quero 5.000 blocos agora para subir as muralhas de Jerusalém. Manda aqui, manda o aplicativo, e aí você acompanha lá o caminhãozinho chegando. Sim ou não? Eles não tinham matéria-prima. Eles não tinham nada a não ser pedras destruídas. Pedras no chão, queimadas. Alguém aqui já viu uma pedra queimada? Alguém já pôs a mão numa pedra queimada? Ela é mais fraca por dentro, sim ou não? Porque o fogo ele queima por fora, mas a estrutura da pedra ela esfarela por dentro. Ou seja, por mais que ainda a pedra fosse vista com os olhos de um homem como Neemias de fé, dentro daquela pedra existia pó. Assim como eu e você. E essas foram as pedras que Deus mandou Neemias usar. Será que vocês entendem o que vocês passam? Será que você entende, irmão, como é difícil você vir para a igreja? Como as pessoas se levantam contra você, como as pessoas te julgam, e você consegue ver como Deus te olha? Isso é algo profundo. Isso é algo real. Isso é algo que o Senhor mandou eu mudar no meio. Eu tinha uma palavra linda, bonitinha para vocês. Mas isso é exatamente a essência do Espírito de Deus que está sobre essa igreja, que fez essa igreja ser um dos maiores exemplos de igreja do nosso ministério Bola de Neve. Essa igreja nunca fracassou. Essa igreja nunca bambeou. Essa igreja nunca deixou vocês na mão. Essa igreja, ela permaneceu. Ela continuou florescendo. Ela continuou crescendo. Assim como continuou Neemias. Sabe o que Neemias fala? Ele fala: assim
edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. A Bíblia não me mostra quantos homens foram necessários para a reconstrução. O que eu estou te dizendo é que Neemias viu nesses homens o ânimo necessário para fazer dessas mãos executoras, mãos de trabalhadores, assim como vocês que estão aqui essa noite. Sabe como que Deus me mostra vocês? Com pessoas extremamente habilidosas, mas muito eu olho com os braços cruzados. Muitos ainda eu olho e ainda não receberam um empurrão necessário para que Deus possa tomá-los como Ele tomou Neemias, para que Ele possa usá-los e confiar coisas grandes em vocês, como Ele usou em Neemias. O que você não pode jamais agora essa noite, até que Jesus volte para te buscar, é achar que aquilo que dentro de você foi destruído, foi queimado, foi destruído pelo Satanás. Você tem que entender que o seu passado, tudo o que você passou, só te condecorou para você chegar aqui agora e receber uma palavra como essa. Porque o que Deus tem para você, sabe o que é? É muita coisa para você fazer de obra, mas não é obra de ficar pregando aí por aí não. Sabe o que é? Foi igual eu mandei postar agora no Bola de Neve Oficial. Todo mundo com a mão na massa nessa igreja, pintando, lavando, colocando os negócios ali para o pessoal passar. Isso é igreja. Isso é igreja. Obreiros fiéis, obreiros do Senhor, da casa de Deus. Vocês são especiais para o Senhor. Como esses judeus que estavam fracos, estavam abatidos, tinham perdido o muro de suas cidades, mas eles foram cheios do poder de Deus. Eles olharam pedras destruídas e viram nelas pedras fortes, pedras que foram o alicerce daquele muro, daquela cidade onde Deus habitava. O que mais eu tenho que te falar essa noite? O que mais eu preciso te dizer essa noite? O que mais? Desperta tu que dormes. Desperta igreja que dorme. Desperta obreiro que ainda não enfiou a mão na massa. Desperta você aí, ó. O que mais você precisa? Os campos estão brancos. Toca lá, pega o que é teu por herança. O que mais você precisa? Ai, é porque eu ainda não confio. Então, vai com Deus. Dois anos auditados pelo Ministério Público, uma vírgula não foi nada errado em nós. Como dói, como eles nos tratam. Apanhamos 2 anos. O apóstolo Rina sequer foi indiciado. E agora, abre aí a notícia agora. Sabe o que Satanás faz? Só muda o nome do ministério. Que Deus proteja cada um deles, porque nós sabemos o que passamos. É isso que Satanás tem contra nós. Sabe o que eu quero te dizer? E também não estava na minha ministração, vou fazer agora. Você tem que achar aqui, Chile, essa igreja é muito profética. Não sei nem como é que eu vejo. Vou ver aqui, se eu vim fazendo uma anotação no caminho, acho que vai sair alguma coisa de Deus aqui para vocês. Eu estou ficando velho, Chile. Essas coisas que o Espírito Santo faz comigo, eu falo para ele, vai devagar. Vai devagar. Sabe o que Deus tem para você? Os 4 homens que saíram de uma fornalha acesa, saíram sim ou não? Quantos entraram? Quantos saíram? Sabe por que eles saíram em 4? Porque os 3 precisavam estar lá dentro. Sabe quando vai vir o 4º homem sobre a tua vida, meu irmão? O dia que você entrar dentro da fornalha que Deus está te chamando.
quarto homem está dentro do fogo, não está fora dele. Sabe onde estava o Espírito Santo de Deus, Chile? Quando nós aceitamos permanecer. Quando eles nos largaram e riam de nós, e o Espírito de Deus poderoso estava no templo, estava dentro de nós. Sabe o que a Bíblia me diz? Que os três entraram como? Dentro daquela fornalha, amarrados. E sabe que eu posso te dizer, igreja de Jaraguá, é que o fogo não teve poder sobre eles. O fogo não queimou nenhum deles. Sabe o que o fogo queimou? As amarras que eles estavam amarrados. Eles saíram livres. O poder das trevas, o fogo daquele rei maldito serviu apenas para libertá-los e não para feri-los. É o que Deus tem feito conosco. É o que Deus tem feito conosco. É o que Deus tem feito conosco. O fogo não vai te queimar. O fogo não tem poder para te queimar. A maldição lançada teve o poder apenas para libertá-los. Não se dobra, não aceita, não se vende. Se for preciso, vai para a fornalha. Vai para a fornalha. Me mostra na Bíblia. Os três que entraram lá dentro gritando e chorando de medo, eles entram adorando. A pergunta que tem aqui para você é: seus olhos vão ver uma fornalha de fogo. Vai te trazer medo ou vai te trazer a revelação do Espírito de Deus sobre você? Eu vou dizer algo muito profético aqui. E muito profundo. Não tem mais volta. Ou você vai, ou você não vai conseguir permanecer mais nos caminhos do Senhor. Tudo que passamos foi para colocar essa igreja num lugar de poder, de revelação e cura. Nós não vamos retroceder e nós não vamos mais temer o mal. Sabe por quê? Porque o fogo não nos queimou, o fogo nos esquentou, o fogo nos aproximou do poder de Deus. Essa igreja, nos próximos anos, ela vai florescer de um jeito tão maravilhoso. Ela vai crescer para os lados, Chile. Ela vai crescer para os lados. Você vai ver essa geração aqui, ó, que Deus já está falando agora. Em janeiro, essas células vão multiplicar. Sabe por quê? Chegou a hora. Chegou a hora. E sabe que Deus me pediu para eu pregar domingo? Desculpa se eu estou sendo invasivo na tua igreja. Tem muita igreja dentro da mesma igreja. Tem muito teens fazendo a sua igreja. Tem muito jovem fazendo a tua igreja. É culto disso, é culto do quê? Que referência eles vão ter, pastor? Sabe o que Jesus fez? Pegou meninos, estudiosos dizem que eles tinham menos de 13 anos. Apenas 2 pagaram os impostos para entrar em Jerusalém. Ele pega um monte de menino e fala: vem. Te pergunto, que capacidade técnica eles tinham? Que curso de teologia eles tinham? Me fala, o que eles faziam no reino de Deus? Nada. Jesus pega ali 12 meninos, fala: vem e me segue. E você tem medo do quê? Você está fazendo o que da sua vida? Você está fazendo o que do teu futuro? Você está com medo que você não sabe? Deus quer você que não sabe mesmo. Deus quer mais improváveis do lado dele. Deus quer mais improváveis do lado dele. Pega esses meninos aí, ó, confia neles. Pega esses jovens aqui, ó, confia neles. Eles querem ser ouvidos, eles querem pôr a mão nas coisas de Deus. Confia neles. Confia neles.
foi para pegar teu culto, foi para sentir o cheiro do pastor e da pastora. Confia neles. Só vou ler algo para terminar, que eu vou pregar domingo essa palavra e vocês estão sendo abençoados por ela antes de eu fazê-la. Vocês, jovens, não precisa pregar um sermão, vocês precisam fazer parte dele. Fica de pé. Pedir para vocês que estão no fundo dessa igreja, venham todos para cá. Isso é muito sério. É uma igreja, enquanto nós estamos pregando a palavra de Deus, muitas pessoas andando ali no fundo, conversando. O seu Deus é digno de reverência. Venham todos para cá. Venham todos vocês que estão aí pro fundo para cá. Obreiros da lojinha, agora não é hora de vender camiseta. Prestem atenção no altar. O que Deus está fazendo é muito grande. Se você ficar fora disso, você não vai receber sua porção de bênção. Jesus, quando falava pela terceira vez, algo era muito sério. O profeta Isaías, ele falava para todos ao seu redor: ai de você, ai de você, ai de você. Na terceira vez, sabe o que ele fala? Ai de mim. Sabe o que isso quer dizer? Ai de mim. Ai de mim. Essa é a igreja, Chico. Quem são obreiros dessa igreja aqui? Levanta a mão. Olhem para mim. Olhem para mim. Levante as mãos, os obreiros. Essa palavra foi para vocês. Continuem com a mão levantada. A primeira missão que Deus me deu na sede, depois de todo o tumulto que passamos, o Senhor falou: você vai olhar para cada obreiro, você vai ser o pastor da vida deles de verdade. Eu comecei a levantar ali as pessoas e conhecer cada um deles. Sabe quantos obreiros nós temos na sede hoje? 1.200. Sabe o que eu quero dizer? Que eu prego para um exército. Se Deus mudou essa palavra, foi por vocês. Hora de culto não é hora de vender camiseta. Hora de culto não é hora de tomar café. Hora de culto não é hora de estar passeando por aí. Hora de culto e palavra, larga tudo o que você está fazendo. Sabe por quê? Um dia Deus vai cobrar isso de você. Nós estamos falando de um momento de reconstrução desse ministério. Se os pastores desse lugar não contarem com as suas mãos, com a sua força, com o seu entendimento e com a tua alma, essa igreja não vai sair de onde está. Sabe qual que é o plano de Deus para esse lugar? Conquistar esse bairro inteiro. Conquistar essa região inteira. Posso falar? Olha para o teu lado aí. Tem alguém fedido do seu lado? Tem alguém cheirando cocô e xixi? Alguma coisa está errada aqui. Tem alguma garota de programa do seu lado? Tem algum traficante do seu lado? Alguma coisa está errada, bola de neve. Alguma coisa está errada. Bom samaritano, um homem caído, todos conhecem. O homem estava jogado, machucado. Passa primeiro um sacerdote, sim ou não?
Sabe quem são os sacerdotes? Vem cá, somos nós. Vem cá. Tem mais pastor aqui? Vem cá. Tem presbítero? Você é presbítero? Vem cá. Olha os sacerdotes aqui, olha que legal. Bonito, né? Não, não é aleluia não, calma. Sabe o que eles fazem? Ele olha os três. O sacerdote passa e vê aquele homem jogado. Sabe o que eles fazem? Eles passam reto. Aí passam os levitas. Tem levita aqui? Tem levita aqui? Vem cá rapidinho. Vem cá. Aí tem um levita. Levita que tinha todo o poder de carregar a adoração do templo. Sabe o que ele faz? A hora que ele olha aquele homem no chão, o levita, ele também passou reto. Aí chega um samaritano. Sabe quem era um samaritano? Imagina você ser palmeirense e passa um corintiano do teu lado. Não vamos falar de futebol, desculpa. Não, flamenguista. Não, também não, peraí. O samaritano era o oposto dos judeus. Sabe, Argentina e Brasil, sabe aquela coisa, aquelas rixas? Passa um samaritano, passa um improvável. Qual é o seu nome, irmão? Sidney. Passa um improvável. Entre um sacerdote e um levita, estavam sobre eles a função de cuidar daquele homem, sim ou não? Eles não olham para aquele homem. Passa um samaritano, desgovernado, praticamente um vida louca, um Zé Povinho. E aí ele passa. Ele olha um homem estendido no chão. Sabe o que ele faz? Ele pega o homem e cuida dele. O que eu estou dizendo, Bola de Neve e Jaraguá, que se você, obreiro, não entender o que eu estou te falando, você está passando por muitas pessoas jogadas e Deus um dia vai te cobrar. Eu não sei se vocês entenderam. A Bíblia fala que exortar na teologia não é bater, exortar é amar. Exortar é você dar o sustento para a pessoa prosseguir. O que eu estou dizendo aqui é que o samaritano e que o levita não cuidaram daquele próximo que estava no chão. Sabe por quê? Olha para mim, Igreja Bola de Neve e Jaraguá. Nós gostamos de escolher o nosso próximo. Nós gostamos de escolher quem queremos ajudar. Ah, ele é legal, ele pega onda, então eu vou ajudar, vamos surfar junto. Ah, ela gosta de shopping, ela gosta de... tem tudo a ver, ai amiga, tem tudo a ver comigo. Ah, ele gosta de subir o monte do reteté, glória a Deus. Eu estou te dizendo que você não pode escolher o teu próximo. Sabe quem que é o teu próximo? Olha para a cadeira do teu lado, olha para trás, olha para frente. Olha o farol. Olha quando você pega um ônibus. Olha a atendente do teu restaurante. Olha o garçom. Olha o teu chefe. Olha quem for. Nós não podemos escolher o próximo. Sabe por quê? Como nós lemos e Jesus nos deixou como parábola, nós estamos esquecendo do nosso próximo no chão. E se nós, obreiros, não pegarmos essa palavra, jamais entenderemos o Espírito que veio sobre Neemias. Os obreiros se posicionem aqui na frente. Todos vocês. Todos vocês. Todos vocês. Todos vocês. Posicionem para cá, olhando para o altar. Todos vocês. Eu disse todos vocês. Vocês estão entendendo porque Deus mudou essa palavra? Para cuidar de vocês, para honrar vocês, para dizer que sem vocês não há reconstrução de muro nenhum, para dizer que sem os seus braços
sem os seus olhos, jamais enxergaremos as pedras destruídas que o Senhor quer que nós coloquemos como muro novamente. Estamos na última geração. A volta de Jesus está muito próxima. E Deus está te dizendo essa noite que Ele vai te chamar pela última vez. Se as luzes, se os atrativos desse mundo ainda falar mais alto na sua vida do que Jesus, sabe o que Jesus vai fazer? Vai escolher outro. E assim Ele foi de Gênesis a Apocalipse. Só que se você entender o que o Espírito profético está te dizendo, você vai chamar esse culto como o culto de despertar da tua vida. Eu tinha uma palavra pronta que Deus me deu para você. Ele não deixou. Eu vim fazendo uma mensagem para pregar domingo e Deus mandou entregar para vocês agora. E essas amarras que impediam vocês de trabalhar e fluir, esse fogo do inimigo queimou para te dar liberdade. Não há outro caminho. Não existe outro caminho. O único caminho que você tem é o caminho que você vai ter que andar agora. Não há mais esquerda, não há mais direita, não há mais como olhar para trás. Eu preguei domingo agora sobre a posição que Deus coloca o povo de Israel na frente do Mar Vermelho. Quem ouviu essa ministração? A nuvem de glória vinha sobre aquele povo, e ela estava na frente deles até eles chegarem no mar, e um grande anjo de Deus também. E o momento mais importante, que aquele povo precisava de proteção, aquela nuvem vai para trás deles, e o anjo também. Sabe com o que eles se deparam? Com um oceano e com um monte de inimigo vindo atrás deles. A minha pergunta era: para onde correr? Faz essa pergunta para você agora. Para onde correr? Se você voltar, os seus inimigos estão te esperando. Só tinha um caminho. Sabe qual que era? O mar, o sobrenatural, a esperança. Essa é a palavra para 2026 sobre as suas vidas. Mergulha no sobrenatural de Deus. Mergulha no impossível. Não dá mais para viver no natural. Não dá mais para viver no natural. Não dá mais para viver naquela, eu ganho isso. Vive o sobrenatural de Deus. Faz propósitos sobrenaturais com Deus. Deus não tinha um caminho de retorno, assim como Ele não tem para vocês. Ele não tem para mim. O que a palavra fala? Para onde eu irei, se só? Será que você consegue responder isso para Jesus? Mas você precisa. Sabe o que eu sinto aqui? Problemas familiares. Irmão com irmão, mãe com filho, pai. Quem está me ouvindo? Marido que deita a esposa, vira para um lado, vira para o outro há meses. Mãe que está tratando o filho igual, e grita com o filho, e o filho grita com a mãe. Sabe que isso acontece? O reflexo da tua casa, como você trata os seus pastores. É como você trata as suas batalhas. É como você trata a sua vida. E aquilo que você não reconhece em você, você joga para os outros. Satanás é o mestre disso. Hoje é tempo, igreja, de recomeçar, de se alinhar de novo, de entender que tudo isso aqui não é um lugar onde você vê seus amigos, sua família há anos. Isso é um lugar para você ser usado. Sabe por quê? Deus tem pressa para vocês. O nosso bastão já está quase na mão de vocês. O que a gente precisa fazer é investir em vocês. É o que Deus está fazendo. É o que Deus está fazendo para vocês essa noite.
Não há mais por onde andar, não há mais por onde correr. Só creia. 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 Tantos homens poderosos aqui. Há tantas mulheres virtuosas aqui. Há tanto poder de Deus em vocês. Há uma simplicidade de Jesus nesse lugar. Jesus foi simples. E sabe o que Ele pede para você essa noite? Faz as coisas mais simples. Só que eu preciso te dizer uma coisa, igreja. As coisas mais simples no Evangelho são as coisas mais difíceis. O que Ele diz de simplicidade? Você quer me seguir? Larga tudo, larga você mesmo, pega a tua cruz e me segue. É a coisa mais difícil a ser feita. Obedecer como Abraão obedeceu foi a coisa mais difícil do Evangelho. Mas era tão simples dizer sim, sim ou não. Mas é difícil, dói, cansa, machuca. Obedecer é preciso. Obedecer é preciso. Obedece o teu chamado. Pega o que ficou para trás, põe agora no altar do Senhor. Falou: Senhor, me dá de volta. Me dá meus dons, me dá meus talentos de novo. Traz a esperança de novo. Traz a memória, o que me traz esperança. Essa noite que Deus está te falando. Enquanto não ouvir um romper aqui essa noite, nós vamos continuar. Enquanto não romper isso daqui essa noite, nós vamos continuar. A palavra já acabou, mas ainda você precisa romper algo nesse lugar. Sabe por quê? Nos próximos anos, vocês vão estar pregando uma palavra igual. Sabe o que Satanás tem feito? Tirar do sonho de pessoas pregar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o mundo nos rotula como chatos. Uma vez minha filha falou: pai, eu não entendo como você fala que a sua profissão é ser pastor. Você é profissional de outras áreas. Eu falo: minha profissão não é pastor, mas eu sou um pastor. Eu falei: onde você quer chegar? Ela falou: pai, eu não me sinto bem com as minhas amigas, eu não entendo. Eu falo: seu pai é assim. Eu estou abrindo meu coração a vocês. Estão entendendo isso? Eu não tenho vergonha nenhuma em dizer isso para vocês. Dentro da minha casa eu passo lutas. Eu estou com um estiramento de 10 centímetros da minha virilha que eu rompi na terça-feira. Estou com 5 dias de atestado. Eu estava tentando mandar várias mensagens para o Chile, para ele pôr alguém melhor que eu para pregar para vocês. Sabe o que Deus falou? É a tua fraqueza que eu te faço forte. Eu falei: Deus, mas desse jeito, não estou conseguindo andar. Sabe o que aconteceu? O médico fez um ultrassom na minha coxa. Sabe que ele descobriu uma hérnia? O médico falou: você precisa operar urgente. Eu falei: nunca te vi isso. Ele falou: parabéns, você crê em Deus? Eu falei: sim. Ele está te livrando, faz logo. Eu não ia saber nunca que eu tinha uma hérnia. Todas as coisas cooperam bem daqueles que amam a Deus. Diminui um pouco a luz desse lugar. Tá, veio tudo pra cá, então não tem problema. É assim que eu gosto. Obrigado. Fala: seu bobo, você pediu pra todo mundo vir aqui, tá ótimo. Assim tá ótimo. Alguém aqui, olhem pra mim, consegue se lembrar do seu primeiro encontro com o Espírito Santo? Você aqui consegue lembrar do seu primeiro encontro com o Espírito Santo de verdade? Ele te tocou, quando Ele invadiu a tua vida. É isso que Ele está te chamando agora. É isso que Ele vai fazer sobre você. Quanto tempo você não chora mais na presença dEle? Quantas vezes você acorda de madrugada e Ele está te chamando para orar, você vai lá e liga a tua série, você vai pro sofá e você não dorme mais orando com Ele? Quantas vezes você de manhã vai lá e vê as notícias e pega o teu café da manhã e você não abre a Bíblia para ler, para entregar o seu dia a Ele?
Sabe o que acontece? As atividades, o ativismo da igreja vai te distanciando daquilo que Ele tem como chamado para a tua vida. E sabe o que acontece? O tempo de Deus, muitas vezes ele demora, mas sempre Ele vem na hora certa. Sabe o que Ele quer hoje de você? Quer teu coração de novo. A gente não precisa fazer um louvor bonito para você chorar, ou seus pastores impor as mãos sobre vocês. Quando o Espírito de Deus fala assim para uma igreja desse tamanho, cheio de obreiros, sabe o que Ele está fazendo? Convocando o exército santo, convocando homens e mulheres de guerra, ungidos, cheios do poder de Deus. Sabe o que vai acontecer quando você voltar para a tua casa? Aqueles caminhos que você passava, eles vão começar a brilhar da glória de Deus sobre vocês. As pessoas vão começar a ver Jesus em vocês. Um americano, Wood, disse: um vai ler a Bíblia e os 99 vão ler o cristão. Você está me ouvindo? E os 99 vão olhar para vocês e eles vão ler vocês. Vocês são a extensão da glória de Deus. Vocês são a extensão da glória de Deus. Nós somos extensão da glória de Deus. A gente não é nada, a gente não é pastor, a gente não é nada. Quem que Jesus chamou de pastor na igreja? Ninguém. Ele chamou tudo de filhinhos. Filhos amados. É isso que Ele quer para nós essa noite. Chega de perder tempo. Deus já te falou, pega a palavra, vai. O que te impede? O que te impede? Ai, a minha célula, é lá mesmo que você vai ser forjado. É lá que você vai ser. As pessoas vão te tacar pedra. Ontem um cara ficou endemoniado e eu tentando ministrar ele por telefone, começou a me xingar. Eu falei assim: cara, você é tão macho pelo telefone, eu queria que você estivesse aqui na minha frente. Ele falou: então eu vou sair da igreja. Eu falei: vai com Deus. Sabe o que acontece? Se você não tiver o amor que Deus está te dando essa noite, essas pessoas, você não vai ter prazer em ministrá-las. Sabe o que esse cara fez pela manhã? Mandou um monte de coração. Sabe que eu tive que ser duro com ele. Eu falei: você precisa me respeitar. Porque o dia que você não respeita um pastor, você não respeita mais ninguém. Eu falei: pode ir para outra igreja, eles só querem teu dinheiro. Eu não quero nada teu, eu só quero saber se você está bem. Olha o meu celular, está cheio de coração dele hoje. Sabe por quê? Porque nós somos o que somos. Nós somos isso aqui, ó. Nós somos uma geração de guerra. Esse é o DNA dessa igreja. Esse que o Senhor tem para falar sobre você essa noite. Dá as mãos aí para os seus irmãos. Posso dizer algo para vocês? Desculpa, Chile, se eu estou sendo muito invasivo com a tua igreja hoje. Você me desculpa, Vivi. Vocês me desculpam. Sabe o que o Espírito Santo me disse? Quanto tempo vocês não moram juntos? Mas não se preocupe, sabe por quê? Me mostra na Bíblia os discípulos de Jesus orando. Jesus subia e eles dormiam. Jesus ia buscar o Pai e eles dormiam. Em nenhum momento, os 3 anos e pouco que Jesus passou com eles, você não vê em nenhum momento na Bíblia eles orando. Sabe a hora que eles começam a orar, igreja? Olhem para mim. A hora que Jesus sobe. Ele fala que: eis que irei e deixarei entre vós o meu Espírito Santo.
vocês precisam orar com o Espírito Santo. Vocês não foram feitos para repetir aquilo que vocês estão lendo. Vocês não foram feitos para repetir palavras iguais a muitos que repetem. Orem com o Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo isso a vocês agora. Igreja de Perialto, olha esse exército que está sendo levantado agora, pastores. Olha para o lado você, olha para o lado, olha para o lado. Olha essa geração. Olha esses homens, olha essas mulheres. Será que você está entendendo aí? Dá um grito aí, ó. Levanta sua mão, só vou abençoar a tua vida. Desculpa, mas eu entreguei aquilo que o Senhor me pediu. Eu me sinto tão à vontade nessa igreja, talvez mais do que na sede, para em humildade poder ministrar uma palavra como essa. Porque o Chile é meu irmão, a Vivi também, e Deus ultimamente está quebrando as regras e as liturgias para Ele chamar o povo dele de verdade. Então levante a sua mão. Senhor Jesus, nessa noite eu te agradeço por esse exército que se levanta novamente diante desse altar, diante dessa igreja. Como Neemias, como homens e mulheres de guerra, reconstrutores dos muros de Jerusalém. Sobre essas mãos estão o poder do teu Espírito, Deus. A tua palavra diz, ó Deus, que praga nenhuma chegará à nossa tenda, que vai cair 1000 do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Ah, seja a luz do mundo, seja a luz onde fores, diz o Senhor. Levante a sua mão, o espírito profético está invadindo essa igreja. Ah, essa igreja é uma igreja profética. Essa igreja permaneceu pelo profético, diz o Senhor dos exércitos. Porque aonde há profecia há vida, onde há profecia há expansão, onde há profecia há a glória de Deus. A glória de Deus. Por isso eu os abençoo e os preparo para um tempo do novo chamado de Deus para cada um de vocês. Para um tempo de paz e não de guerra. Para um tempo de avanço e não de retrocesso. Para um tempo de alargar as estacas do reino de Deus. Para um reino de Deus que se expande sobre o Jaraguá, sobre essa região, sobre os bairros, sobre as favelas, sobre os condomínios, sobre as empresas, sobre as suas famílias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma salva de palmas bem alta. Uma salva de palmas bem alta ao Senhor. Diga, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Diga, obrigado, Jesus, conta comigo. Conta com a minha vida. Deus abençoe, amo vocês. Nos vemos na conferência. Parabéns, Bola de Neve Jaraguá. Que venha mais anos de unção, de glória, de alegria, de virtude e sabedoria sobre vocês. Em nome de Jesus. Aleluia, família. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.